diante da presença do Senhor, pegando para nós, irmãos, hoje em dia é muito fácil a gente apontar para os outros o que na verdade está em nós em falta, né? Porque em Lucas capítulo 7:3, ele vai falar, né, que antes que eu tire o olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave que está no meu, né? Então não adianta eu passar para a igreja algo sem tirar a vista dos meus olhos, né? E aqui a gente tem vivenciado nesses últimos dias o quanto Deus tem falado com a sua igreja, o quanto que Deus está falando que a sua vida está próxima, né? Que o juízo dele está sobrevindo sobre a sua igreja, né? E o povo, ele não tem se atentado ao que Deus tem falado, ou às vezes tem ouvido, mas como se estivesse com ouvidos tampados para a voz do Senhor. E o Senhor, ele nos convoca com essas advertências, porque quantos estão à mercê do pecado, à mercê do mundo, as obras da carne já são evidentes em suas vidas, ou seja, o povo são leprosos moral, né? Eles já não querem mais seguir uma liderança, eles já não querem ouvir aquele que está à frente, porque toda a convocação que Deus deu para o seu povo sempre havia um líder. Mas hoje em dia o povo anda como quer, né? Às vezes o seu pastor, o seu líder está exortando, mas a gente faz os desentendidos e não ouve a voz de Deus. E aqui Isaías, por diversas vezes, tentou alertar o povo para se consertar, para se voltar para a presença do Senhor, para abandonar as velhas práticas, para purificar os seus lábios, né? Porque o Senhor, que é 3 vezes santo, né? Aqui fala, né? No ano que morreu o rei Uzias, né? Ali os serafins que estavam diante dele cobriam seus olhos, seus pés e voavam, né? Então, se eles que estavam tão perto de Deus cobriam seus rostos por causa da santidade do Senhor, quem somos nós, irmãos? Porque se hoje fosse como antigamente, eu acho que nenhum de nós estaríamos aqui, né? Já teríamos sido fulminados pelo Senhor. Mas o Senhor, Ele é longano, né? Ele vai prolongando a sua misericórdia sobre as nossas vidas para a gente entender. Aleluia. E parar para analisar, né? Assim como o dia ele tem 24 horas e a gente, nós assim como dona de casa, a gente tem que fazer como se fosse um cronograma, né? De manhã eu vou acordar, vou fazer a comida para o esposo, ou o café, né? Eu sou acostumada, mas eu falo tudo aqui. Mas e faz aquele cronograma no dia, né? Faz seu devocional, limpa sua casa, faz sua comida. Ou seja, a gente separa para cada momento um tempo, né? Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas, né? Mas só que a gente não divide bem esse tempo. A gente não usa esse tempo ao nosso favor, né? Porque se usássemos e parássemos para analisar o que Deus está preparando para a sua igreja nessa última hora, a gente não perderia tanto tempo, né? A gente usaria esse tempo em favor da eternidade, em favor do reino de Deus, e entender que é tão perto. Parece longe, mas às vezes é tão perto a eternidade, né? Hoje a gente está aqui, daqui uns minutos a gente não pode estar mais, né? O Senhor pode nos recolher, né? Pode ser a última vez que a gente vai estar respirando. E a gente às vezes só vai parar quando algo acontece, né? Quando a gente perde alguém e para analisar que a vida é assim, né? Mas que a gente possa entender o legal que Deus quer fazer em nossas vidas aqui na terra enquanto estamos servindo ao Senhor. Aleluia, Jesus. Porque nos vestir, estar na casa do Senhor é muito fácil. Mas o Senhor requer que entendemos que Ele quer falar através da sua palavra. Hoje em dia, o povo é enganado porque ele não para entender, né? Eles não conseguem entender que há uma vírgula, um ponto, há uma situação, e ali eles juntam uma coisa com a outra e
que passa para a igreja. E não é dessa forma que Deus passa. Se há uma vírgula, é porque ali houve uma parada para entender que aquilo que Deus está passando para o povo não vai ser do jeito que a gente acha que é. O crente, o mundo fica no achismo, né? Acha que é de um jeito, acredita que é de um jeito, mas o que a palavra diz sobre nós? O que a palavra diz sobre o rei? Para que a presença do Senhor venha ser derramada em nossas vidas, há uma necessidade de sacrifício. Não é de qualquer forma que a gente vai entrar ao céu. Fala que o céu é tomar na força. É verdade. Mas como estamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com nossos filhos, com nosso esposo, ou com o esposo com as suas esposas, o que está sendo passado, o que está sendo ensinado? O povo tem se corrompido, o povo tem entrado na bebedice, tem entrado na glutonaria, tem entrado no adultério, porque às vezes a pessoa acha que adultério é somente entre um casal, mas adultério é estar na palavra do Senhor e adulterar aquilo que já está escrito, tirar com o entendimento que acha que é certo. Novamente o achismo entra de encontro. Se a gente pudesse sentir, irmãos, e contemplar a presença do Senhor no nosso meio, e que todos os dias Ele não nos abandone. Aleluia. É verdade. Que a partir do momento que abrimos os olhos, que colocamos nossos pés no chão, que vamos ao nosso trabalho, no caminho, no decorrer, isso é desde o pequeno ao grande, irmãos, porque a criança, quando ela vai crescendo, ela não tem tanto entendimento. São os pais que têm que ensinar o caminho que deve andar para que, quando estiver grande, não se perca no caminho, né? E assim os jovens também não se perder com isso daqui, ó, porque é muito fácil a gente perder muito tempo com isso. Quantas pessoas têm se aprisionado por causa de um celular, porque não usa da maneira correta e acaba sendo um Deus. Hoje o Deus pode ser um filho, o Deus pode ser um celular, o Deus pode ser uma pessoa na igreja que você só vai para aquela igreja porque fulano está lá, porque tal pessoa vai pregar. E não acredito que muitos aqui são capazes. O culto fica rotineiro. Da mesma forma, às vezes, são as mesmas pessoas que recebem a oportunidade. E tantas pessoas que estão com a bagagem para ser dada, para ser ministrada diante da igreja, mas se retém. Às vezes olha demais para o erro do que está aqui em cima, esquecendo que também é ser humano, é pecador. Porque antes da gente apontar, irmãos, a gente tem que parar para analisar que a gente também é falho. Às vezes você não vai errar na mesma forma, mas vai errar em outra. Ou seja, a Bíblia fala assim, que os fracos devem ajudar os outros, né? Estou meio trocando as palavras aqui, mas que são fortes, ajudar os fracos na fé. Para que eles possam caminhar. Porque uma pessoa andando só, ela não vai conseguir. Mas quando andam dois juntos, quando um cair, o outro levanta. A igreja do Senhor, nessa última hora, ela só vai provar a verdadeira santidade quando ela olhar para si, como Isaías olhou. Isaías viu a sua impureza, viu o quanto ele era pecador. Por mais que às vezes ele estava ali numa posição de liderança para aquele povo, para exortar, para advertir que o juízo de Deus estava às portas, mas também ele parou para ver que ele também precisava. Porque eu posso pregar e salvar vocês, mas talvez eu não possa ser salvo. E Deus está pedindo uma intimidade nesta última hora. Pessoal, um encontro pessoal com Ele. Para que quando a fumaça da presença de Deus ela se expandir na casa do Senhor, você não vai esperar quem está aqui na frente, não vai esperar o seu irmão que está do lado.
mas você vai mudar aqueles que estão ao seu lado. Aleluia, glória a Porque a Jesus. palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E Aleluia. aquele que está cheio, ele vai jorrar para o seu próximo. Oh, glória a Jesus. A gente não pode estar vazio. Um saco vazio, ele não fica em pé. Ele precisa todos os dias estar sendo abastecido. Ou seja, a vida cristã, ela é uma vida de depósitos diários. Se a gente não fica em pensamento, orando ao Senhor, porque a nossa oração não basta somente a gente se ajoelhar ou achar que só em casa a gente vai ter uma comunicação direta com o Pai. Não. Todo lugar que a gente for, qualquer momento, a nossa mente está conectada com o Espírito Santo. A gente não pode estar com um fio descascado, irmãos. Que qualquer coisinha dá um curto-circuito. Mas a gente tem que estar na fiação certa. Aleluia. E quando a gente está na fiação certa, aqueles que estão ao nosso redor é iluminado. Aquilo fala que há uma inversão de valores. O que acham que é bem, torna com mal, e o mal com bem. É muito fácil ajudar quem eu amo. Ontem foi falado sobre o amor. Que amor é esse que, às vezes, o seu líder está precisando de ajuda e você vira as costas. Na frente fala que é amigo, na frente fala que ajuda, mas depois fala que, não, eu tenho um serviço em casa, eu tenho aquilo ou isso para fazer, não vou ter tempo. Quem a gente está querendo enganar? A nós mesmos, porque Deus ama. Então, quando a gente parar para observar essas advertências que Isaías estava ali falando para o povo, que foi o Senhor que ordenou que falasse, a gente tem que tomar para nós também isso. E consertar a nossa vida. É verdade, Pai. Quantos jovens têm se perdido no caminho porque eles deixaram de observar, ou talvez porque os seus próprios pais não são mais exemplo para eles, ou até às vezes foram ensinados, mas quiseram se desviar. Porque a partir do momento que a nossa consciência ela se expande, nós mesmos temos o poder de escolhas, de querer o bem ou de querer o mal, de querer o prazer ou de querer a luta. Porque se o crente que não passa luta diariamente, não está tendo mudança de vida. Porque a gente devia nos alegrar, mas é algo que parece que a gente quer fugir, que é mais fácil fugir da luta, né? Mas fala que todos os dias, quando há uma luta nova, é porque está tendo progresso, está tendo mudança na nossa vida. Se você vive a mesma luta todos os dias, você está vivendo uma roda gigante, para lá embaixo, sobe e volta para o mesmo lugar. E as lutas, elas têm que mudar na nossa vida. E a gente tem que aceitar as lutas. Porque às vezes vem uma provação, vem uma cobrança, e você fala, mas por que eu estou sendo perseguido? Mas por que eu estou sendo humilhado? Por que na vida de fulano acontece e na minha vida não acontece? É como um sinal. Tem o vermelho, tem o amarelo e tem o verde. Uma hora a gente tem que parar. Uma hora a gente vai ter que frear antes de partir. E quando o Senhor der o sinal verde, aí a gente pode prosseguir. Se os jovens, se nós que somos senhoras, parasse para entender essa intimidade que Deus ele requer da sua igreja, a gente acho que viveria mais feliz, mesmo diante da luta. Porque quando vem uma provação, às vezes a gente até se abstém da nossa dor por causa de um próximo. Eu dou testemunho meu de mim mesmo, irmãos, do que Deus fez na minha vida. Ali, enquanto a gente estava passando aquela situação do meu irmão, aconteceu algo que eu fui afrontado de tal forma que eu não desejo aquela dor para ninguém. Mas eu segurei aquela dor por causa do bem da minha mãe, porque eu queria ver o meu irmão bem, eu queria ver ele sair dali. E ali eu engoli aquela dor. E
E apaguei ela, porque, tipo, tem gente que engole, mas reprime e fica ali sentindo a dor. Todo dia vai doendo, doendo, e não é curado. Mas a verdadeira dor, quando a gente tem o domínio próprio de Deus e entende esse amor, que a gente às vezes vai esquecer de nós mesmos para cuidar daqueles que estão mais fracos do que a gente. Porque nem todo tempo a gente é forte, nem todo tempo a gente está saudável. Há tempos que a gente está sangrando, há tempos que a gente não quer nada, a gente quer se isolar, a gente quer se afastar do mundo, a gente não quer mais essa vida. Às vezes até desejamos a morte e queremos estar com o Senhor. Mas o Senhor só vai recolher seu povo, ou você individualmente, quando houver verdadeiramente um desapego terreno. Porque para nos apegar é fácil, irmão. É fácil nos apegar com quem está conosco, ou porque idealizamos algo para acontecer em nossa vida e falar, não, Senhor, não volta agora não. Eu preciso ter meu filho, minha filha ainda. Eu preciso ver eles crescer, eu preciso ver eles independentes na sua vida. E às vezes Deus não vai permitir. Deus vai recolher. E a cura, às vezes, ela não é somente física. A cura, às vezes, foi como o meu irmão. A cura dele foi completa e foi recolhida. Né? E às vezes a gente tem que orar a Deus, às vezes a gente pede, Senhor, cura fulano, tira essa dor, que essa dor suma. Mas às vezes tem coisas que tem que aparecer. Para que a gente possa entender o que Deus está trabalhando ali. Ali o Senhor mexeu na estrutura de todos nós. Não acho que só você vai estar sendo atingido. Quando você, digamos, é o pilar ali da sua casa, você vai sentir mais impacto. E ali Isaías, ele estava sentindo o impacto que estava vindo sobre aquele povo. E ao mesmo tempo ele olhou para si e viu suas misérias para entender que precisava de uma purificação. Precisava que o povo de Israel se voltasse verdadeiramente para o Senhor. Esquecesse os seus deuses, esquecesse os seus costumes. Porque às vezes Deus não vai tirar você do seu comodismo, vai tirar você do lugar que você sempre esteve. Às vezes a gente quer permanecer no lugar para sempre. Eu queria ficar aqui para sempre, minha vontade é ficar aqui. Mas Deus já levou para lá, para lá. E cada lugar que você vai, você acaba deixando algo. Mas que esse algo for deixado, seja algo para alguém crescer, para alguém chegar mais perto do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu tenho que estar com meu irmão e vendo ele na glória do meu lado. Porque o nosso inimigo, ele está ao redor, bramando como um leão a qualquer momento para nos tragar. Mas se a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé, a gente vai esquecer dos nossos problemas, das nossas dívidas, das nossas contas, porque a gente se preocupa muito com o amanhã. O que eu vou ter na mesa? Como que eu vou pagar? E Deus sempre nos surpreende. Deus traz da onde a gente menos imagina. Nunca falta o pão sobre a nossa mesa. Ali em Ruth, que eu estava querendo pregar, fala que Elimeleque e a sua esposa estavam em Belém e eles foram para Moab, porque lá a terra estava boa e tinha um pão e eles estavam vendo uma fome sobre aquele lugar. Mas ali, antes deles partirem, eles não pararam para consultar o Senhor. É isso que falta em nós, antes de tomar qualquer decisão, consultar o Senhor. E ali eles foram para Moab, ali seus filhos Malom e Quilion casaram com mulheres que adoravam outros deuses, mas com a convivência, elas também puderam conhecer o Deus vivo, né? Mas somente uma reconheceu quem era esse Deus, né, que foi. Aleluia. Finalmente agora. A Ruth, só Ruth que reconheceu que Deus estava com eles, que Deus estava com ele. E às vezes vamos com bagagem para determinado lugar, mas Deus quer que a gente volte para Belém, para a casa do pão,
para a casa da palavra, para a casa que verdadeiramente vai nos trazer o alimento do céu. E ali elas perdem seus esposos, né? E tem que voltar para a terra. Fala que Noemi ficou tão isolada que a sua alma estava amargurada. E quantos crentes estão amargurados, com raiz de mágoa nos seus corações e não tem crescido. Mas Deus prova Noemi nessa situação e ela retorna. E ali Deus honra ela, né? Ela voltou com pouca bagagem, né? Já sem seus filhos, já sem seu esposo, mas Deus colocou uma pessoa para estar com ela, que foi Ruth. E ali Ruth foi honrada, porque Deus colocou um remidor, né? Boaz foi seu remidor. E Jesus Cristo é o nosso remidor. Ele pagou o dote, Ele pagou o alto preço de sangue, para que hoje eu e você pudéssemos falar dele, para que hoje eu e você pudéssemos entender o seu amor derramado. Glória a Jesus. Sim, porque antes que mesmo que a gente pudesse amar alguém, Deus ele nos amou primeiro. Então a gente não sabe nada sem o nosso Senhor Jesus. É verdade. E a gente possa entender esse amor todos os dias e usufruir cada vez mais Glória da bondade e misericórdia de Deus. Aleluia. Deixe que a tenaz do Senhor toque os seus lábios e tire tudo aquilo que está impuro sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu lar. Não deixe que o juízo de Deus venha sobre a sua vida, irmão, porque há de nós que vamos perecer, né, se a gente não buscar o Senhor. Imagine partir para a eternidade, mas não a eternidade celestial, mas aquela que é sofrimento, dia e noite. Um fogo que não para de se consumir. Será uma dor terrível, mas para aqueles que perseveraram Aleluia. e chegaram naquele grande dia, receberão uma coroa de justiça, uma coroa